Pois é, tudo igual no Mangueirão, um clássico quente, um clássico bem disputado, digno de um repá que termina empatado 1-1. Segue o tabu aí do Paysandu sobre o Remo, agora 9 jogos da equipe azulina sem vitória diante do maior rival. Nesses 9 jogos, 4 vitórias do Paysandu e 5 empates, contando esse último de agora. E em termos de classificação, pro Papão, a situação fica complicada, né? A equipe, quer dizer, complicada, né? A equipe tá na terceira posição, fica dependendo aí de saldo de gols, que é muito favorável para o Remo. Nesse momento, a equipe do Remo tem 14 de saldo contra apenas 4 da equipe do Paysandu. Então, pensando aí na última na primeira posição geral da primeira fase, o Remo dá para dizer que se garante aí como o campeão dessa primeira fase, o líder geral aí. E já o Bragantino também tem 14 pontos, a mesma pontuação do Paysandu, mas tem 4 de saldo, ou seja, precisaria na última rodada vencer aí por 10 gols de diferença. O cenário realmente complicado aí para as duas equipes. O Remo vai terminar com a primeira classificação geral, mas dá para dizer que hoje esse empate tem gostinho de derrota, Cássio Ângelo, porque vencia até o último lance da partida, quando o Giovani contou ali com um desvio do Rafael Castro para empatar o jogo e manter aí o tabu do Papão sobre o Remo. Exatamente, Estevão Barros. Um empate com gosto de derrota pela falta de atenção do sistema de marcação ali do Remo. Era o último lance da partida, tinha que furar a bola. Na minha modesta visão ali, eu achei que o Alvarinho deu uma vacilada ali, o setor de marcação da equipe do Remo na intermediária. Deu até liberdade para o Giovani chutar. Mas no conjunto da obra, o empate é justo. Não gosto de falar essa palavra no futebol, justo. O importante é ter competência e botar a bola para o fundo da casinha. As duas equipes, cada um colocou uma vez. Agora, o que chamou a atenção foi como o jogo veio desenhado, Estevão Barros. O Remo, bem precavido, se postou no seu campo defensivo, deu a posse de bola para a equipe do Paysandu, que desde lá de trás vinha construindo jogadas, característica do time do Luizinho Lopes, mas que não conseguia definir as jogadas. Propriamente errava muito no último passe. A equipe do Remo, por sua vez, desenhada para o contra-ataque, mas errava muitos erros técnicos. Eu acho que hoje Pavani não estava bem, Dodô não fez um bom jogo, Cadu fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito na segunda etapa. Então, a equipe dentro do jogo oscilou muito as duas equipes. Então, deu uma alternância de quem estava melhor em algum ponto e quem estava melhor. Mas, na somatória de forças, foi um excelente jogo e o empate traduz, Estevão Barros. O empate é o resumo do que foi a partida. Alternância de momentos entre as duas equipes e pouca efetividade. Mas, só um detalhe, um jogo mais gritado, as duas equipes reclamando muito com o seu Zonovelli, que veio da Minas Gerais para apitar o jogo, mais gritado o jogo do que propriamente jogado. Pois é, um jogo que teve bastante reclamação, Ediel Reis. Acho que a arbitragem do Zanovelli no geral foi boa. O que acontece é que os jogadores também hoje estavam daquele jeitão, né? Estavam chambão, o jogo foi quente, o jogo foi bem pegado e tivemos jogo bastante faltoso aí. Em especial na primeira etapa, achei que foi um jogo mais travado. Na segunda, a coisa andou melhor e tivemos um bom jogo na segunda etapa, né? Sim, Estevão Barros. Bom, o primeiro tempo, se a gente for, não teve muitas chances, não teve muita tática, não teve muito futebol jogado. Concordo com o Cássio, foi muito mais gritado, muito mais reclamação do que propriamente dito futebol. O Paysandu atacava muito pelo lado direito com sua dobra de Brian Borges e Rossi, quando funcionou por ali. Rossi, quando teve fôlego, quando teve gás, voltava para fazer a cobertura do Brian Borges, que chegava à linha de fundo e funcionou muito bem. Em alguns momentos a inversão do Rossi com o Borassi não funcionou e aí depois disso o Paysandu não conseguiu fluir.
Mesma coisa do lado do Clube do Remo. Quando o Cadu teve velocidade, ele chegava na linha de fundo. Inclusive, foi dele a principal jogada de ataque do primeiro tempo da equipe remista. Ele trouxe para a perna esquerda, finalizou. Tanto o Felipe Vizeu quanto o Pedro Rocha não conseguiram finalizar. Destaque negativo das duas equipes: Nicolas não fez uma boa partida por parte do Paysandu. Por ali o Borassi, ele foi muito mais um jogador com muita força de vontade do que propriamente de trabalhar as jogadas, também não foi legal. Do lado do Clube do Remo, Pedro Rocha e Felipe Vizeu sumiram da partida. Acho que eles esperavam demais a bola no pé e isso não passava muito bem. Sobrecarregaram Jaderson e Pavani, que tiveram que muito mais do que marcar do que organizar as jogadas no meio de campo do Remo. E esse primeiro tempo acabou sendo assim. Na segunda etapa, o primeiro trecho do segundo tempo foi todo do Paysandu. O Paysandu conseguiu chegar e obrigou o Marcelo Rangel a fazer 2 defesas. Tá? A gente tem que lembrar disso, que antes do Remo abrir o placar, quem teve as grandes chances foi o Paysandu. Uma finalização de fora da área ali do Matheus Vargas, o Marcelo Rangel fez a defesa, e naquele mesmo canto, uma finalização do Rossi, outra grande defesa do Marcelo Rangel. E aí, até essa segunda defesa, era o Paysandu que mandava no jogo. Aí vieram as alterações do Rodrigo Santana. Rodrigo Santana colocou ali Pedro Castro e Adailton, tirou o Dodô e o Pedro Rocha. Manteve o Felipe Vizeu para aquela bola aérea de segurança para os minutos finais, talvez. E foi numa jogada assim, em que um corte errado da defesa do Paysandu, a bola caiu nos pés do Jaderson, ele com uma enfiada de bola muito boa, colocou o Felipe Vizeu na cara do Matheus Nogueira, e sem tempo de bola, o Felipe Vizeu foi muito mais rápido que o Matheus Nogueira, só deu um totozinho e o Matheus Nogueira só acertou as pernas do Felipe Vizeu, pênalti claro, tá? Sem discussão. E aí o Adailton foi lá e tá brilhando, cobrou 1-0 para a equipe do Remo. E aí o Luizinho Lopes lançou a equipe para o ataque, não tinha mais o que fazer, né? Trocou os jogadores mais cansados, colocou Edson Júnior, colocou o Juninho já no final, Cavalério, Marcelinho, e a alteração que talvez tenha mudado esse jeitão do Paysandu de jogar. Tirou o Borassi e colocou o Giovani por dentro, não pela ponta. Colocou ele para pensar o jogo. Talvez, se o Giovani não tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos, essa é uma questão a ser verificada depois. Mas ele com a bola no pé, não precisando correr atrás da bola, ele é um jogador muito técnico, muito de qualidade. E no minuto final, a bola caiu no pé dele. Ele chutou, a bola desviou ali no Rafael Castro, matou o Marcelo Rangel. Um empate que eu não diria que foi merecido, mas assim, o Paysandu buscou. O Remo cedeu espaço e quando teve a chance de matar, não matou o jogo. Então, se você dá a oportunidade para o adversário de empatar, Estevão Barros, eu acho que é correr muito risco. Foi o que aconteceu. Rodrigo Santana mexeu e fechou o time quando ele vai e tira ali o Pavani e coloca o Alvarino. O Alvarino é um jogador, é um zagueiro. O Pavani ele é um volante, é um meia, que mesmo cansado ele estava ali fazendo a função de meio campo. Ele coloca o Alvarino é um zagueiro. Entrou meio que perdido, deixou o camisa 10 do Paysandu com espaço. Ele finalizou e empatou o jogo. Se foi justo ou não, acho que o Paysandu buscou o empate mais do que o Remo conseguiu segurar a vitória. Então acho que isso resume muito mais o resultado da partida hoje. Tá? Pois é, o Remo sai fortalecido na sua visão, ou aliás, o Paysandu sai fortalecido nesse início de trabalho do Luizinho Lopes, Cassiano, ou tem problemas aí no jogo? Como é que você avalia a atuação do Papão? Não gostei, Estevão Barros, da equipe do Paysandu. Eu esperava mais no jogo de hoje, pela necessidade que a equipe tinha de vencer o jogo. Por tudo aquilo que a gente já falou, crise, troca de treinador. Acho que alguns jogadores individualmente, se a gente for botar na ponta do lápis, no 11 contra 11, o Paysandu tem um time ligeiramente melhor do que o Remo, embora o elenco do Remo eu acho bem mais equilibrado que o elenco do Paysandu. A questão toda é que quem sai, para mim, fragilizado desse jogo é o Luizinho Lopes. Eu acho que mexeu mal na equipe, até veio com uma estratégia interessante, mas os jogadores não conseguiram executar a estratégia do Luizinho Lopes de chamar o Remo, forçar a bola longa, como o Adiel falou. Em certos momentos dava a impressão que o Paysandu só tinha uma jogada ali, com o Brian Borges e com o Rossi pelo lado direito. O Borassi não fez um bom jogo. Aí ele inverte o Borassi e o Rossi. Ele acaba matando
o lado direito, porque o Boraci não jogou bem por ali, anula o lado esquerdo, porque o Rossi também não vinha recompor pelo lado esquerdo. Então vejo hoje que o Paysandu saiu fragilizado desse jogo, mostrando aí erros técnicos e erros táticos que a equipe cometeu. O Remo, como a Diel falou, sai com uma interrogação ali. Será que a equipe é capaz de segurar alguns resultados? Hoje o Rodrigo Santana, quando o Paysandu era melhor ali nos 12 minutos, mexeu bem, botou o Adailton e o Pedro Castro, que mudaram o panorama do jogo. O Remo passou a estar ligeiramente melhor na partida. Só que no final, como a Diel falou, o Pavicete, mesmo cansado, ainda contribuía. O Alvarinho é um jogador de defesa, embora tenha essa insistência que ele é volante aí na equipe do Remo. E foi justamente por aquele setor da intermediária que o Giovani teve espaço para chutar. Um primeiro reparo do ano para se tirar reflexões, Estevão Barros, mas o Paysandu sai fragilizado. O Remo, os danos são menores por conta da boa sequência que ele já montou no Campeonato Paraense. E do lado do Leão, Gabriel, gostou do que viu? Acha que, apesar do empate aí no último lance, pensando no mata-mata e no restante da temporada, o time tem condições de brigar pelo título do Parazão e também por coisas grandes da Série B? Estevão Barros, a forma como a equipe do Remo terminou a partida pode preocupar um pouco, né, o torcedor. Não no sentido de motivação, a equipe estava focada em guardar o resultado, segurar o resultado que estava a seu favor, e é completamente compreensível isso. A questão é que as alterações que o Rodrigo Santana fez, tudo bem, eu entendo, minutos finais, mas ele tirou ali o Pavani, que era um jogador de meio campo, jogador do lançamento, e deixou o Jaderson. Tudo bem que o Jaderson tem força física e tudo mais, mas estamos falando de 50 minutos de um segundo tempo intenso. Né? Então, perdeu aquele jogador de meio campo, colocou um zagueiro, e nem sempre um terceiro ou um quarto zagueiro a mais vai fazer o resultado positivo, né? Vai causar o efeito em que o treinador espera. E foi exatamente nessa alteração aí que caiu nos pés do Giovani e ele conseguiu empatar o jogo. Então isso tem que ser observado. Agora, convenhamos, a equipe dominou o jogo a partir dos 15 minutos do segundo tempo, teve mais posse de bola, teve mais qualidade no passe. Pedro Castro entrou bem também, além do Adailton, mas o Pedro Castro conduziu a bola muito mais. O Adailton, com sua força física e intensidade física, principalmente a velocidade, foi decisivo para o resultado a favor até o minuto final. Eu acho que tem que ser observada a questão, Estevão Barros, de como o time titular vai ser montado. Porque se for depender da entrada do Adailton e de Pedro Castro e de mais alguém para a equipe funcionar, é melhor colocar eles como titular. Porque Pedro Rocha não fez uma boa partida, Felipe Viseu não fez uma boa partida. O Ítalo não entrou nesse jogo, porque também não deve estar 100% para o jogo de hoje, mas isso tem que ser considerado também. Então, assim, para resumir essa minha fala, foi interessante observar que o Remo tem um elenco para suprir as necessidades, mas é de se chamar a atenção que a equipe titular ela não correspondeu às expectativas que se criava, principalmente pelos nomes, Pedro Rocha, Felipe Viseu, Pavani, que não fez uma boa partida, Dodô, que sempre joga bem, não fez também uma boa partida. E o ponto positivo o banco de reservas do Remo também proporciona opções para o Rodrigo Santana fazer as alterações necessárias durante um jogo difícil, como foi o de hoje. Pois é, um jogo que acho que dá para dizer o grande teste, né, de ambas as equipes. Claro que não dá para menosprezar as outras, mas tecnicamente falando, o Repá é o principal jogo aí do Parazão. E vale muito para as duas equipes por toda a rivalidade, mas também porque elas conseguem, tanto o Remo quanto o Paysandu, as equipes enfrentam um adversário que vai dizer aí o que elas podem esperar no decorrer da temporada, né, da Série B principalmente. Então, nesse sentido, acho que foi um jogo interessante, principalmente na segunda etapa.
e que o Paysandu moralmente aí vai ficar, o torcedor vai comemorar pelo contexto, mas acho que no jogo o torcedor do Remo aí não pode só olhar o resultado, tem que olhar também a partida que fez. Acho que foi melhor durante boa parte do segundo tempo. Poderia ter vencido, mas uma desatenção custou caro. Então, olhando na temporada, acho que o torcedor do Paysandu, como o Cássio falou, tem que ficar atento aí com o trabalho do Luizinho Lopes e o Rodrigo Santana. Acho que tá conseguindo montar um time coeso, né, pro decorrer da temporada.